Olá, bem-vindo você ao nosso podcast Diálogos da Educação, um podcast do Sindiúpes, do Sindicato dos Trabalhadores na Educação Pública do Espírito Santo. Nós temos 2 convidados aqui, uma professora, poetisa, mestre, e o professor Jean, que é da Rede Pública de Serra e é diretor do Sindiúpes. Bem-vinda, professora Ione. Obrigada pelo convite, por essa oportunidade de falar um pouquinho daquilo que a gente faz no dia a dia. Onde Bem-vindo, Jean. Bem-vindo, Ione, bem-vindo, Tânia, esse diálogo e também nossa bonequinha, né, tá ali. Ah, é a Tem Vivi. que É a a Vivi? Vivi, a Vivi. É a Bem-vinda, Vivi, Vivi. é do Welcome. livro. Bom, para vocês que estão nos assistindo, hoje o nosso papo vai ser com a professora Ione. Ione Duarte. Eu vou ler aqui porque o currículo dela é bem legal, gente, olha só. Ela é escritora, pedagoga e mestre em educação pela UFES. Eu vou colocar minha arma secreta. Eu A não minha eu nem consegui. tiro. Nem tira. Autora de livros infantis, que a gente vai conhecer, que estão todos aqui, e poéticos, que valorizam a ancestralidade, a diversidade e o poder da palavra, atua com foco na educação inclusiva e antirracista. E é bom lembrar que nós ainda estamos no Júlio das Pretas, não é isso? Então, você tem Sim, inclusive a participar de eventos do Júlio das Pretas, não é? sim, nós A temos gente vai falar evento. sobre isso. E sua produção literária destaca protagonismo negro, afeto e resistência. Eu acho Isso. que define bem o que você faz, não é? Acho que sim, acho que você resumiu bem aí. Então, vamos começar por onde? Vamos começar. Ah, eu esqueci de falar da sua tese, do mestrado, né? Ah, minha A sua dissertação. dissertação, que é Sim, esse livro aqui, né? O esse. ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, a importância da formação e a efetivação de um currículo. Isso. Por que que você fala dessa importância de efetivar um currículo? O que que acontece? Não tem um currículo específico para contar essa história? Não, claro que existe, né, nós temos a lei 10.639, 11.645, que tem esse currículo específico. A questão é a aplicabilidade disso, né. Então essa pesquisa ela vem e ela foi realizada no município de Cariacica. Uhum. Inclusive a capa, se você observar, é uma imagem do Congo de Roda d'Água. É uma imagem criada por uma aluna da sala de recurso de altas habilidades na época. E nós transformamos a imagem, né, nessa capa. A questão é que nós temos sim um currículo pensado, mas não executado. Na verdade, quando se trabalha em datas comemorativas, né, como sempre foi trabalhado o Dia do Índio, e a gente nem trabalha essa data quando a gente vai falar disso, né, a gente trabalha não somente o mês de abril para essa data, mas a gente vai falar também das coisas da natureza. E aí quando a gente fala também do 20 de novembro, do folclore, e a gente vai pontuando, e nós não fazemos um trabalho, o currículo ele está prescrito, é para o ano todo, É diário, né? né, é diário, né, o menino preto, né, a pessoa negra está lá na escola todos os dias, e sofre com o racismo todos os dias, né, sofre com a discriminação todos os dias. Então eu não posso, ter na escola uma situação onde o menino pratica com o outro, né, um ato que é racista, e eu pedir para o menino simplesmente abraçar e pedir desculpa. O que eu vou fazer nesse momento? Qual é a minha mediação? Qual a minha intervenção nessa hora? Né, então essa pesquisa é justamente para a gente falar um pouquinho disso, né, ela também traz assim o curso que foi realizado, né, na época a professora Cleide, que foi minha orientadora, ela e a Patrícia Rufino, um grupo de professores que coordenavam ações na Secretaria de Educação ligados ao ERE. Então essas pessoas participavam da formação, pessoas também do Tribunal de Justiça, então nós tínhamos promotores, que foi uma mediação junto com a doutora Catarina na época, e esse trabalho todo foi um curso realizado durante sábados e noites também, durante a semana. Esses encontros, nós falávamos desse currículo que deveria ser executado nos espaços,
né, nós falávamos do que deveria acontecer nesses espaços, como deveria ser. E essas pessoas que estavam lá, estavam também discutindo, estudando e se preparando para levar isso para os seus municípios, porque nós tínhamos representantes da região metropolitana, né, então vinha gente de Guarapari, vinha gente de Anchieta, vinha para poder participar, era Viana, era Serra, né, e algumas pessoas dessas que participaram desse curso, depois no ano seguinte estavam aqui no mestrado também, Então, né. hoje você está na sala de aula. Hoje estou na sala de aula. E como é fazer isso na sala de aula? Assim, colocar em prática esse currículo diário. Pois é, é muito mais fácil na sala de aula, porque você Gente, ela tem fala isso porque ela já tem um monte de livrinho aqui, que ela mesma escreveu. não, eu faço esse trabalho na escola. Eu sou agente de herê nos 2 municípios que eu atuo na prefeitura de Cariacica e na prefeitura de Vila Velha. E eu sou agente de herê nos 2 nos 2 O que é o municípios. agente GRE? Então, Porque eu acho o eh seguinte, eu e Jean podemos saber, mas a gente está falando para um público que talvez não saiba. Então, nós temos, formações específicas nessa área e nós estamos na escola para contribuir com as discussões, com as questões que são levantadas, com essa temática de ERE. Nós não vamos levar o projeto sozinhos, mas nós estamos ali para contribuir com os professores, para realizar, sim, ações voltadas para esse enfrentamento ao racismo nesses espaços, né, na escola. Legal, eu quero perguntar, Ivone, parabéns pela obra, já estou de Ione. olho, até queria saber, assim, tem aí um título, como é que o sumiço do galo vermelho, como é Pô, ela vai falar de como é todos que os livros. como Eu é vou que esse falar dessas galo Como é que histórias sumiu? também. surgiu essa Ione poetisa? Eu É. quero saber de onde veio isso? Como é que Então, surgiu isso? eu gostava, sempre gostei de escrever, né, sempre gostei muito de escrever. Mas eu acho que no processo da dissertação, né, essa coisa veio mais, porque eu escrevia muito, pesquisando e teóricos e tal, aí eu tô cansada de escrever isso, quero escrever outras coisas, e aí vieram alguns poemas, né. E depois disso, vieram as histórias, eu senti necessidade de que eu Pois é, precisava falar para crianças. por que que você escreveu essas histórias? Qual foi a necessidade que você sentiu para escrever essas histórias que a gente vai mostrar daqui a pouco? Então, meus tanto as Seus crianças que eu alunos, atendo, os alunos, quanto uma filha também, preta em casa, que não se via em nenhuma história na escola. a E necessidade saiu aí de dentro de casa. saiu de dentro de casa também. Porque as ações, né, dentro das escolas não representam tanto, naquele momento não representavam tanto para minha filha, né. E aí eu precisava que ela se visse enquanto protagonista naquela história que eu apresentava, para ela se ver enquanto menina preta, menina que inventa, menina que brinca, que é sapeca, né, porque a gente não fala de uma história triste, eu apresento uma criança feliz, uma menina preta feliz, um menino preto feliz, é assim que eu apresento as minhas É histórias. só que é o seguinte, a linguagem que ela usa é uma linguagem meio que subliminar. Não é não é uma coisa assim, esse aqui é um personagem negro, não, ela Não. Uhum. tem uma Aham. estratégia para entrar na sala de aula com os alunos, entendeu? Eu achei isso muito interessante, Sim, Ione. porque a gente precisa encontrar caminhos para a gente fazer o nosso trabalho. E eu encontrei dessa forma. Eu queria trabalhar com a questão da inclusão, eu queria trabalhar com a questão, antirracista, e como fazer isso, né, eu busquei a partir daí, como fazer isso, como que eu levaria esse protagonismo para dentro da sala de aula, como que eu levaria para um menino entender que ele pode ser um super-herói. Que ele só vê o super-herói lá um super-herói branco, Branco, o né, e Homem-Aranha como que branco, ele pode ser um super-herói? Como que eu também posso ser, como posso me tornar um super-herói? E que poderes são esses que são sobrenaturais e como que eu vou dizer para ele que ele tem poder? Então que tipo de poder que eu vou dizer que ele tem? Né, e Pois aí é, eu falo então da gentileza. gentileza. Aham, eu falo da gentileza. Então tá, olha só, Jean quer perguntar alguma coisa? Porque eu Sim, vou partir sim. para os livros. Não, ô Ione, eu Jean queria tá curioso com as histórias, né, sim, Jean? não, é só fascinante. Eu também tenho um filho, né, e ele tá na educação infantil, na Ele escola é um filho pública, negro também. negro e educação infantil na escola pública e particular,
Eu falei com ele: "Você no mínimo lê", né, traçamos lá uma meta, no mínimo ler 6 livros por ano, né, a média brasileira é muito baixa, né, tá 2, mas é 2 livros por ano a nossa média. E eu acho que a gente tem que incentivar a leitura, por isso que eu fico vibrado, assim, entendeu. Eu já cumpri minha meta desse ano, já li todo ano, faço questão de estar cumprindo essa meta e é uma pena que nosso país não invista tanto na É uma leitura, pena. né. Eu vou ali na biblioteca estadual e teve um tempo que estava até fechada, recentemente, Hum. estava fechada a Uhum. biblioteca estadual. Mas felizmente voltou a abrir, tem um espaço das crianças, e acho que tem uma professora na prefeitura da Serra, a professora do meu filho, até o nome dela, da Vilma, parabéns, porque elas todo final de semana ela entrega um livrinho para as crianças levar para casa para ler. Aham. Isso é muito Os importante, isso, projetos né. são excelentes, É, né? falo questão de falar nomes, porque é importante reconhecer, entendeu? E a gente precisa incentivar a leitura. Mas, Ione, eu queria te trazer um outro retrato triste, né? É lamentável que uma hora dessa a gente tem que falar sobre isso, que Sim. está a nossa realidade. A gente vê, por exemplo, na Câmara da Serra, recentemente, com todos os problemas, eu moro na Serra, né? Com todos os problemas que a cidade tem, um parlamentar foi encaquestar, nem se foi Em tirar, em né? em Ele ca se preocupou com um quadro negro que tinha lá na Câmara Municipal, queria que tirassem, o quadro né? negro. O quadro que tinha um negro sendo afoitado, né? Escravizado no tronco, né? E aí eu falei assim, cara, com tantos problemas, esse vereador, né, porque o quadro é bonito, estava lá na Câmara, queria que tirasse. E assim, e É um volta e meia, apagamento. a gente vê nas nossas escolas, né, especialmente na rede pública, intervenções no sentido de que: "Ah, não pode falar sobre isso, não quero que", assim, e me marcou muito, e aí eu já encerro, aquela situação em São Paulo, e aí eu quero, parabenizar, eu quero um dia conhecer essa diretora, dar um abraço nela, que ela foi fantástica. Extremamente preparada. Aquela Ela mulher foi foi fantástica, extremamente eu preparada quero para a conhecer função ela. que ela Que desenvolve. É aconteceu? um grupo de policiais, de forças, né, da Ah, é que polícia de São entraram Entraram na Paulo, escola, armados na foram e armados escola. na ela escola. enfrentou os E ela caras, enfrentou eu os vi caras o e vídeo. sem alterar na Uhum, classe dela e sim, apresentando a sim, lei para sim. eles, o currículo para eles. É. Então, aquilo me marcou muito, me marcou muito. Eu quero um dia conhecer essa diretora e agradecer ela, Não, inclusive, gente, mas entendeu? Não eles cabe à só encrencam polícia. com as religiões de matriz africanas, né? Com a, É, diver- com a ancestralidade e tal. Mas, não, gente, a história grega é tão maluca, tão uhum, doida, né? Filho que casa com a mãe, que tem filho com não sei o que, Édipo. Aquela história ninguém reclama, ninguém fala nada. ninguém fala nada, Ninguém fala perfeitamente. nada, mas não pode ter não pode ter uma historinha na escola É. que o pai vai lá para reclamar. E Bom, aí, ô Tânia, esse grupo, né, de agentes de segurança foram na escola ameaçando. Não cabe a esse grupo, a essas forças policiais a questionar currículo, não cabe a Não eles, cabe a eles, isso entendeu? é Não real. cabe. É mesmo porque tem uma lei que fala. E aí a diretora com muita propriedade. ela foi Ela muito Assim, vem foi cá, ferrenha. vocês querem que eu vou contra a perspicaz. lei? Ah, porque não, você não responde, você quer que a lei é essa. Ah, é porque e aí falando que ia voltar no outro dia, intimidando ela, por que que não foi, né, Terrível aquilo. Isso, É, né. sim. mas tem muitos episódios assim, né, Então, e é Muitos. isso que eu No queria nosso perguntar aí, estado invadindo Ione, invadindo tem. as salas de como aula, é que você vê filmando o isso? professor, atentando contra a liberdade de cátedra, Uhum. desrespeitando o professor. É muito sério. Essa extrema-direita tem agido de forma muito É. dura, Na né? verdade, você está sendo assediado o tempo todo. Eu peguei um Uber um dia desse e a pessoa me perguntou: você sabe me dizer quem os professores estão escolhendo para votar para presidente? Se é fulano ou se é ciclano? Você pode me dizer? Hum, Aí, Ué, eu não sou mas urna eu, eletrônica, não. mas eu já sabia qual é o posicionamento dele pela pergunta que ele fez, da forma que ele fez. Então, eu sozinha dentro do Uber com um homem estranho, né, e de extrema direita, eu me posicionei em não dar nenhuma informação, né. Eu falei que aham. não ia discutir ali naquele momento com Sim, aquele sim. homem que eu não conhecia, né. Eu É. eu eu mulher, sozinha dentro de um carro com um estranho,
e sei É lá o que ele é arriscado. capaz, É. né? Mas a gente no nosso espaço, no nosso lugar de trabalho, onde a gente sabe o que a gente tem que fazer, se vem alguém questionar, a gente precisa conhecer. É por isso que eu falo, não é só você ter uma lei na mão, mas se você não sabe como é que você vai desenvolver aquilo, como é que você, o que ela te favorece, né? Qual é a brecha que ela tem, porque também tem um monte, né? Se você não souber, você não sabe se posicionar. Uhum. E isso não te garante exercer o seu papel, né. Então, você precisa se posicionar, você precisa conhecer a lei, você precisa conhecer o currículo que você está ali, que você está trabalhando, você precisa conhecer, né. Então, se hoje em dia as escolas dizem que são laicas, eu não cabe numa escola nenhuma uma reza, nenhuma oração, porque ela é laica. Se vai fazer uma reza, que seja, né, a reza, que seja um ponto, que seja uma reza, que seja uma oração, mas precisa contemplar todos, ou não faça nada, Ou não Uhum. faça né. nada. Eu, né, mesmo tendo uma religião e não uma religião que se exclui na hora de falar, né, eu concordo que o espaço é laico. Né, se eu posso ir lá distribuir um Novo Testamento, outras pessoas podem ir lá e distribuir o que querem distribuir também, Sim. né, porque o espaço é laico. Então, não se deveria distribuir nada, porque Uhum. quem vai cuidar disso não seria a escola. Tá. Ótimo. Esse assunto a gente vive no dia a dia e tem experiências que a Uhum. gente. Mas nós não falamos de religião quando a gente trata com crianças, Exatamente. né. Isso é importante. Então a gente trabalha com a cultura, com a história, com esse contexto. Com o cabelo. Com o cabelo, com toda essa história, porque essa proposta na educação infantil, né. Mas quando nós estamos em outros espaços, né, então tem o professor de história que já trabalha com a história das religiões, né. E aí ele vai deixar: "Não, essa daqui eu não posso falar, porque essa daqui, né, eu Uhum. vou ter problema, porque algum pai pode vir aqui e pode falar". Sim, Ele Mas não se ele vai sim, conhece fazer. o currículo dele, se ele conhece a lei, ele vai garantir isso. Exatamente. É, Ela falando isso me lembrou do Eduardo Moscon, da UFES. Uma vez, falando sobre essa escola esses projetos doido aí de calar os professores. Aham. E aí Sei, eu da esse ato. mordaça. da É, mordaça. lei da Aí o mordaça. Eduardo foi, depois de uma conversa com ele falou assim: "Jean, aí talvez a intenção deles nem é fazer uma lei, né, mas só de intensificar, de promover o debate, já cerceia", entendeu. Uhum. E eu sinto isso, Já porque limita, né? Já já As pessoas limita. ficam limita. com medo. Ele As fica com pessoas medo. E eu passam a sinto isso, temer. Tânia, porque até algum tempo eu era do movimento LGBTQIA+ de Serra, era comum a gente ir nas escolas palestrar. Hoje não se pode, ninguém chama, porque está todo mundo com receio, entendeu? As escolas não querem. Não é Uhum, que mas o assunto continua, né, uhum. as pessoas continuam, Todos os dramas né, continuam. mas não se pode falar. E aí por isso que a gente tem a gravidez precoce, criança, um grande número de adolescentes com sífilis, né, as pessoas se mutilando, porque é uma vedação, não se pode falar, né. E outro dia, eu até falei isso no último podcast, a tribuna me ligou, né, pra saber por quê, eu até falei o nome do jornal. Aí um repórter lá me ligou, pra Mas pode perguntar falar, que não Ai, tem já problema falou, não. Aqui já não tem isso falou, tudo não. Ela não faz bem. corte aqui, tá, gente? Ela não faz corte. Eu não Quem faço fala corte aqui aqui vai não, o pro negócio vai ar. direto, Vai tá? Ah, pro tá, E aí então. eles perguntando, né, porque a escola tá falando muito de orientação sexual, isso, aquilo, outro, isso, aquilo, outro. Aí eu olhei pro repórter no momento e falei assim: "Querido, você acha que a gente tem poder de influenciar com quem o nosso adolescente vai dormir ou deixar de dormir? A gente não tá conseguindo nem que o menino lê um livro de 10 páginas, quanto mais e nem é nosso interesse, o que ele vai fazer à noite, ou com quem, ou que, né, não é nosso o Não, a interesse gente dos não tem profissionais da acesso a isso educação. não. E eu, Tânia, eu acompanho a rede estadual e rede municipal Serra. Na Grande Vitória, eu vou desde Nova Almeida até lá em Ponta da Fruta e passando por Cariacica. Eu não percebo o magistério capixaba e de certa forma na CNTE, em nível de Brasil, onde eu estou agora, interesse em professores nas suas, na orientação sexual dos nossos alunos, né. O nosso o interesse no ensino, né, na promoção do conhecimento.
Mas há setores que não quer, na verdade, ele não quer que as pessoas cresçam, que as pessoas se formem cidadão. Aí vem e persegue a escola. Lá na Serra tem parlamentar que vai na porta de escola, que quer invadir a escola. Ah, porque o professor postou isso no Instagram. Respeite, da porta para fora, no Instagram é pessoal do professor. Entendeu? A gente orienta os profissionais aos cuidados em ter aluno nas suas redes e tudo mais, mas o Instagram é privado. E Sim. até isso querem tirar, porque nós, professores, a gente está na mira. A gente está na mira, porque a gente lida com a ciência, com conhecimento, e é tudo que um determinado setor da Sim, sociedade não quer. é Exatamente. verdade. Nós mulheres, durante muito tempo, que escolhia ser professora, né, na história, nós não podíamos sair na rua, nós não podíamos beber na rua, nós não podíamos nada disso, porque nós éramos professoras, Uhum. né. Então, na época do curso de normal, era essas normalistas, elas não podiam sair sozinhas. Tinham que sair acompanhando. Então a gente está se vendo, assim, numas situações, né, será que a gente está retornando ao passado? Eu É, achei que a gente estava essas bruxas. evoluindo, mas às vezes eu acho que a É gente muito está retrocesso, na retrocedendo, verdade. Um É um retrocedendo. retrocesso. Há setores que falam que mulher não pode votar. É, Eu nem gostaria de falar isso aqui, eu não. ouvi, É. não, foi lá nos Estados Unidos, que Não, mas aquele, no Brasil não, também mas é. quem falou isso foi o neto do Figueiredo. general Figueiredo. É, É. entendeu? Hã. Bom, mas olha só, você participa de um grupo chamado Mulheres Negras Flores de Dendê. Ah, sim, é o nosso coletivo, um coletivo só de mulheres negras que escrevem. Né, então nós temos ali mulheres que escrevem histórias para crianças, histórias para adolescentes, e esse coletivo nós agora, esse mês, nós estamos, assim, um pouco divididas, então tem um pouco lá na Flip, né, tem Noélia, tem Geisa, tem a Luciene lá na Flip Flip, lá em lá em Paraty. Paraty, Rio Paraty, de Janeiro. né, e aqui no domingo, Fabiola Sampaio e eu estaremos lá na casa do governador, no parque. Vocês estiveram, porque esse programa vai Vai tá ser- gravado Vai ser no e vai ar. ser passado. E aí é o seguinte, quando você falar, já passou. Ah, tá. Tá? Aham, Então, nós vocês estiveram lá na casa do governador. sim, sim. Lá na Praia da Então, Costa. A gente está brincando, mas é sério, gente. É representando porque esse o programa é coletivo. gravado e aí ele vai ao ar toda quarta-feira, às 19 horas. Então. Mas não vai ser, não foi quarta-feira passada, vai ser na Ai, que próxima. pena. Então, e além do coletivo Flores de Dendê, né, que nós temos esse processo, de mulheres que escrevem, de mulheres que falam para outras mulheres, de mulheres que falam também para homens, né. Nós tivemos uma formação, e nessa formação nós tivemos várias pessoas ali, vários dendezinhos, né, que saíram dali do grupo. E assim, falando dessa temática que é tão necessária, né. E como falar para crianças, como falar para adolescentes, como falar para jovens, como enfrentar o racismo. O presidente Lula acha que com relação à mulher, a violência contra a mulher, o presidente Lula fala que o homem precisa, nós temos que fazer uma campanha para o homem dizer, eu não quero bater na mulher, eu não posso bater na mulher, eu não posso matar a mulher, eu não posso. Como é que faz isso com criança? Para poder ensinar para a criança na escola Então um nós trabalhamos comportamento com diferente. respeito, nós trabalhamos com respeito às meninas. Na escola, na educação infantil, a gente já fala do respeito às meninas. Que legal. Né, é necessário, é ali que precisa. E alguns ainda relatam, infelizmente, algumas crianças ainda na roda de conversa relatam as situações de casa, né, e contam do pai que bate na mãe, do irmão que bate na mãe, né, e isso é muito triste, né, choca. Tem dias assim que eu e minha parceira Patrícia, a gente senta e a gente chora das histórias que a gente escuta às vezes, né. Então assim, é difícil, uma situação difícil, mas é extremamente necessária. A gente precisa ouvir essas crianças, dar voz a essas crianças, é importante. Bom, você trouxe uma outra convidada para o nosso Ah, podcast. trouxe, Ali, ó. trouxe, A trouxe. Vivi. Mostra Essa ela, é a dá pra pegar Vivi. ali? A Vivi é uma das personagens das minhas histórias, né. Então, algumas histórias eu comecei a escrever por causa da Vivi mesmo. A Vivi E aí representa quem? A sua a filha? minha filha Vitória. E a primeira história veio essa.
né, que eu nem trouxe a personagem, que é essa daqui, é uma outra bonequinha também. Essa história aqui, que é A Boniteza de Ser Criança, na verdade, era um poema, né, Hum. era o Pode primeiro abrir? poema, Pode, né? pode. E esse poema eu apresentei, conversei com a minha, na época era a minha orientadora do mestrado, que era a Cleide, e eu queria colocar ele num artigo que a gente ia publicar. E ela falou assim: "Não, não faça isso. Esse poema dá uma história infantil". E aí eu fiquei nessa, eu já tinha outras histórias e eu conversei com a pessoa da editora, que na época, né, que eu conversei era Noélia. Ela tinha acabado de iniciar com a editora dela, que é a N Soroma, né, e o Gió, que é o esposo dela, o ilustrador. E eles, pegaram a história e nós, no diálogo e nas conversas, nós chegamos a esse produto final, que é esse livro, A Boniteza de Ser Criança. E eu não queria um texto que falasse assim: "Ai, a menina preta, do cabelo assim, do cabelo assado". Eu queria apresentar a menina, uma menina feliz, uma menina que se divertia, que inventava, que fantasiava, que corria, que pulava, que inventava as brincadeiras, que queria brincar de tudo e sem respirar, né, porque era sem parar. E apresentar essa menina para as outras meninas e para a minha menina, que se viu como protagonista de uma história. Você não tem ideia de como isso mexeu com ela e de como mexe com todas as meninas que escutam eu contando a história. Tá, então vamos falar agora de outro livro. Ah, Vamos tá. lá. O Vamos o lá. Jean quer saber o sumiço do galo vermelho. É, Ah, chamativo o essa título. história Deixa eu mostrar essa aqui. história, O Sumiço do Galo Vermelho, ela foi um fato que aconteceu na minha casa, né, e a gente vai muito para um sítio do meu irmão lá em Santa Maria, e Vitória era pequenininha, e meu irmão ganhou um galo, né. E essa história, assim, né, se eu contar aqui no livro os detalhes da história, né, não ia ficar um livro infantil. Mas eu transformei a história só nas partes bem legais para poder a gente contar. E aí o galo que some, o galo desaparece, né. E a Vitória é acusada de ter sumido com o galo. Meu Deus. Porque ela pequenininha, o galo estava amarrado numa cordinha e ela ia toda hora lá e Hã, olhava o galo e mexia na cordinha e saía. E depois ia novamente. hã. E isso fez com que a gente desconfiasse de quem havia soltado o galo, né. E a história vai passando e a gente pergunta: "Vitória, você viu o galo vermelho? Foi você que soltou o galo vermelho?" E ela negava, né. E aí eu brinco nessa história também, que em todas as páginas o galo está escondidinho. E a criança lê a Eu só história tenho o e rabinho dele procura aqui. aí a criança tem que encontrar esses pedacinhos dele que está aparecendo, Ai, né. que E aí legal, ela lê a Entendi. gente. história, Muito né, legal. e é uma história bem bacana, Tá. né. E Aí aí retrata a história lá em Santa Maria de Jetibá. isso, Mas isso. aí aí eu ia perguntar, mas tá no final do livro Não, certamente, né, não porque pode Uhum. contar o não final do pode livro, contar vai no dar livro. Deixa spoiler. ele ser É, curioso, é. olha Tem que ler o é, livro. Qual é o próximo? Então, eu escrevi esse, Passarinho, passarinho. Passarinho. Hum. Então eu trouxe esse menino, quem ilustrou esse livro foi o Ilvan, né, da editora Muqueca. O Ilvan, ele captou toda a delicadeza que eu falei com ele também dessa Eu conheço o história. Ivan, Então, o Ilvan, eu conheço ele. aham, ele trouxe esse menino Passarinho, que é uma história de um menino em cadeira de rodas, Ai, mas que Jean. ele não estava Uhum. preso. E aí, pelas minhas vivências, eu sou professora de educação especial, eu atendi um menino, assim, extremamente brilhante, Hum. e esse menino, ele fez parte da construção do profissional de educação especial que eu sou hoje. É mesmo? Ele reinventou aquele profissional, porque eu vi naquele menino tanta garra, tanta vontade, tanto Uhum. desejo, e que mesmo ele naquela cadeira de rodas, ele ainda falava que o sonho dele era de ser um soldado de resgate do corpo de bombeiro, né. Então assim, as possibilidades, aquele potencial do menino. E eu trouxe, né, não essa história que eu acabei de relatar aqui, mas eu trouxe um menino nessa história que não sossega, que brinca de bola, que a cadeira de rodas dele não era a prisão, Era uma asa. era uma asa. Ele era o passarinho.
Muito bem. E aí esse livro eu falo de Maravilhoso. acessibilidade, Jean, você vai ter que né? comprar todos os livros para lembrar, para Eu levar acho que pro. sim, hein? Acho que Pra sim. ler. E esse livro aqui, que é Super maravilhoso. legal. Esse é o Super Legal. Eu estava escrevendo muito para meninas, e aí veio o Passarinho, veio Super Legal para meninos, né? Que eu estava só Aham. nas meninas. E eu Vivi trouxe sob esse cuidado. livro de super-herói. Um menino negro, Deixa eu mostrar aqui, Jean. né? Esse menino, ele Dá já para ver, Vi? acordava de manhã querendo fazer e acontecer, salvar o mundo. E como que ele ia salvar o mundo? Como que ele ia fazer para salvar o mundo? Então, das pequenas coisas, ele ajudava um idoso a atravessar a rua, ele ajudava a acertar a antena da TV, ele tirava o gatinho da árvore. Separava brigas, fazia com que os meninos que estavam maltratando um cachorrinho que parasse, que refletisse que a gente não deve maltratar os animais. Ele é uma gentileza, né? Então, era um menino gentil, extremamente gentil. Mas ele chegou na escola. No dia que ele chegou na escola, ele ficou muito nervoso com aquela agitação toda. E ele empurrou o amigo, ele passou na frente, ele socou um. E aí isso fez com que esse menino ficasse extremamente fraco. E ele lá na mesa, já se sentindo fraco, fraco, fraco. Depois que a professora conversou com ele de todas as situações. Aí, menina, ele descobriu o pulo do gato. Qual era o poder que ele tinha? O que fazia ele ser forte, né? Qual era a criptonita dele, né? Era a gentileza. E aí ele volta a ser gentil. Quando ele voltou a ser gentil, ele contou para toda a galera da turma. E a turma toda virou a turma de super legais, né? E aí a história é essa história. Esse menino Ela já da contou a história gentileza. toda, Contei uma gente. história para Contou, vocês. Já já deu contou a história spoiler. toda. Tem outro livro aqui, que é esse Tem. aqui. É esse aqui. Esse aqui, gente, olha só que título. Olha aqui, o título já é poderoso, É. né? Ele começa aqui e termina do outro lado, Tânia. Esse livro Não também. conte a história toda. Não vou contar Conte tudo só a agora. razão deste livro. Esse livro, sim, é o contexto meu e da Vitória, A sua filha. a minha filha. Tudo que ela Eh, viveu, tudo que ela você viveu nesse processo do de se cabelo, de se reconhecer. reconhecer enquanto a menina negra, né, aí foi a partir dessa história, porque aí a gente fala da capoeira, a gente fala das tranças, a gente fala, de África, a gente fala de todo o contexto, a gente fala do Egito, então essa história é a história que veio para dizer, né, eu estou aqui, eu faço parte, eu pertenço Tem e eu uma, quero estar. tem uma imagem aqui que eu quero mostrar, que eu vi aqui que eu achei muito interessante, que eu acho que exprime bem o que é esse sofrimento. Peraí, olha só. Tá vendo o cabelo? O cabelo da Preso. Vivi está engaiolado. Sim, ela relata isso pra gente. Ela diz como ela se sentia com o cabelo amarrado. E ela fala que era como se ele estivesse numa gaiola, Ah, muito legal, muito né. legal. Mas aí o livro não é só essa parte, o livro é Não, superação, o é livro é superação, que alegria, ela o livro depois ela é a usa as capoeira, né, tranças são as coloridas, né? tranças e aí vai, né. Reconhecer A conhecer a ancestralidade ancestralidade dela. dela, Isso né, porque tudo. ela é uma criança preta, né, e Isso. diferente dos outros colegas que ela tem na escola. Então, assim, Uhum. é muito Hoje em dia importante, ela né? está numa escola pública, né, ela estuda em Vila Velha, e lá ela falou comigo: "Mãe, por que que você não me colocou nessa escola antes?" Ai, meu Deus. Porque ela estudava na escola particular, né, então todo Ela esse estudava. sofrimento que ela Foi, teve foi, foi. foi porque lá Uhum. ela não tinha esse reconhecimento. A maioria era, né, Branca, né? era branca, né, era não preta. É, você viveu um drama, né, com ela. Sim, eu acho que E mas essa aí história não é única minha, porque muitos pais também de escola pública relatam situações dessa. Eu tenho um amigo e eu dei de presente para a menina dele esse livro e ele falou: "Ione, ela pede para ler sempre". E ela fala, quando ela vai com o cabelo solto, ela fala comigo: "Eu vou com o cabelo igual o da Vivi". que Né, legal, então você assim, é extremamente importante você ver como uma história pode mudar uma vida, pode esse é o influenciar. currículo diário, né? Esse é o currículo diário, essa Ah, é a forma de atuar com uma educação inclusiva. antirracista, né, uma educação inclusiva nos espaços.
Aí a gente tem agora o baobá E e a a embaúba. O embaúba. baobá, uma árvore africana, né, na África, que eu conheci o baobá. Ele é enorme, gente, armazena Sim, água e tal. aham. E a nossa querida embaúba, Embaúba. que é uma Embaúba. árvore brasileira, diferente, muito diferente do baobá. Por que que esse título por que que esse livro tem esse título, Então, Ione? então, eu gosto muito de ficar contemplando, de contemplar. Eu contemplo árvore, Conseguiu contemplo a ouvir? natureza, a cachoeira, o mar. Eu gosto, isso me traz paz, tranquilidade. É assim que eu me reconecto. Uhum. Então, eh, eu estava diante de uma embaúba que eu fui calcular, só que eu conhecia aquele lugar e aquela embaúba estava ali, tinha mais de 20 anos. E aquela embaúba mexia comigo e eu comecei a pesquisar sobre embaúba, né? E aí eu descobri que embaúba é uma planta ancestral também, que era usada para banhos, que era usada para chá e que essa planta, além dos benefícios dela para a natureza, com os animais que estavam ali envolvidos, né? É morada de formiga, que é alimento para todos os bichos. Todos os bichos adoram o Aham. brotinho da É a embaúba. É a sementinha, vem uma sementinha, ela tem uma vagenzinha. vagenzinha, Aham. mas E eles eles comem o gostam. brotinho também, tá? Comem, né. Comem. Então, O macaco sauá adora. Eu moro em Marechal adora. Floriano, tem Então, macaco sauá lá. lá Ele lá adora o brotinho então, sabe o da que tinha lá? embaúba. Tinha uma família daqueles barbados, mas sabe que naquela época da febre amarela, eles desapareceram, nunca É, mais eles vi É falar. mataram isso. muitos macacos. Mataram, uma 2016, pena, 17, por ali, uma entendeu? Teve pena. aquela. Eles É. dizimaram muito a Sim, população de E aí macacos. nela hoje aparecem tucanos, né, aparecem saíras, que vão lá para comer essa sementinha, O né. araçaripoca lá de casa vai lá comer o negócio. É muito legal. Ai, que lindo. Então, surgiu essa história, eu falei assim: "Então eu vou falar dessa árvore, assim, e vou usar uma outra árvore também, que é Que é ancestral, ancestral. que também traz uma história". E aí vem a história do baobá e a embaúba. E essa história começa com o rei Isaac. Um rei que foi sequestrado lá no continente africano. Este aqui? É isso aí. Este aqui, gente, ó. E Esse aqui é o quando rei ele Isaac. sentiu o perigo, ele se abaixou e catou algumas sementes do baobá e guardou entre as tranças dele. E quando ele foi sequestrado, essas sementes vieram com ele para o Brasil. Agora não fala tudo não, senão vai contar toda Aham. E aí, Conta a o história toda. baobá nasceu perto da embaúba. Foi. ah, tá. É. Pronto, E aí acabou a tem a história. história. Aí acabou a Depois você, história. para saber, você vai ter que ler essa história. Pois é, onde compram os seus livros? Então, meus livros estão à venda direto comigo. Temos vendedores que oferecem para escolas, né? E estava na Domus, Uhum. né? Tem um telefone que você E pode deixar para que alguém queira comprar seus livros? deixa o meu próprio contato, Como é que é? né? É 981 45 7791. Ou pelo Vinícius meu vai colocar Instagram. esse número, né, Aham. Vinícius? Para Isso quem Tem na o na meu legenda. Instagram Ah, tem também, o Instagram também. né? Vamos lá. Que é Arroba Ione Ione Duarte. Duarte Dias. Isso. Pois é, professora, muito interessante seus livros. Tem alguém aqui, ó, que vai querer um livro Não, autografado, vou, né? autografado, vou Autografado, adquirir né? Já. Sim, adquirir o sim. livro. Então, esse Essas processo editoras, são capixabas ou Ione? essa É tudo aqui, 3 publicado livros meus hã. são dessa editora em Soroma, Ah, tá. É aqui mesmo na Grande que Vitória. essa editora aqui também é de uma escritora Entendi. preta daqui do estado, que é Aqui, Noélia que Miranda, tá lá na que Flip. está lá na Flip, né, que faz parte do nosso coletivo Flores de Dendê. Pois é, e ela levou seus livros? Ela levou vários livros da editora para apresentar por lá, né. Mas ela leva os dela para E poder comercializar, mas ela leva os nossos para poder expor, né, que é produção da editora dela, né. você gostaria de falar mais alguma coisa para o professor que está na sala de aula, que assiste o nosso podcast, que tem também essa dificuldade de transformar esse currículo diário? O que que você falaria isso para o nosso professorado, para o trabalhador da educação, que tem que trabalhar essa temática e que tem dificuldade?
Então, eu acho que a gente tem que parar de ter medo, né, e a gente tem que parar de dizer que nós não estamos preparados para essa ação, porque nós sabemos qual é o ato de racismo nos espaços. A gente sabe qual é o ato de racismo, a gente sabe o que fazer. A gente não pode mais pedir para o menino, quando o outro fala do cabelo dele ou fala da cor dele, a gente pedir para pedir desculpa e dar um abraço. A gente tem que parar naquele momento e dizer: "Por que não pode? O que ele fez? Por que que ele estava sendo chamado a atenção?". E aí isso é importante a gente fazer. E nos espaços, nos outros espaços, a gente precisa entender a nossa história, a gente precisa conhecer as nossas histórias, precisamos falar das mulheres que vieram antes, né, precisa contar histórias da Simbagaba, né, de Maria Filipa. A gente tem que falar de todas essas pessoas, a gente precisa falar e De precisa Teresa de de Benguela. Teresa de Benguela, e isso é importante, é isso que a gente tem que fazer nas escolas, e a gente não precisa ter medo de falar. Né, eu falo para crianças pequenas, a gente sabe o que contempla o currículo na educação infantil e a gente usa isso nas histórias, nos projetos, né. Na escola que eu atuo de manhã, todas as professoras estão desenvolvendo projetos com um livro que tem um protagonista que é preto. Né, algumas usam os meus livros, outros usam de outras escritoras aqui da rede, né, e usam durante projetos também livros voltados. Então é importante, na educação infantil, use histórias, conte histórias, escolha livros que trazem os protagonistas pretos para apresentar para as nossas crianças, porque elas merecem isso. Eu queria perguntar também, ô Não, Tânia, porque Jean, a tinha gente uma está mente aqui, encerrando. parece que A gente está o encerrando, Jean. mas vamos lá, vamos conversar mais um pouquinho, qualquer coisa a gente marca um retorno da Ah, Ione aqui. o segundo tempo. Despediu do programa, agora você vai Não, fazer mas outra então eu queria pergunta? não, me desculpa, Tânia, que eu não poderia ir embora sem perguntar uma questão que muito me intriga. Eu sou devorador de livro desde a minha adolescência, quando eu estava lá no ginásio, lá em Ai, que Minas, no norte de delícia. Minas Gerais. E a atual geração está lendo, ô Ione? Lê pouco, né. A gente sabe que a gente E está aí numa essa concorrência com concorrência as redes de sociais. manchetes rápidas, de passar o dedo, passa o dedo e olha, passa o dedo e olha, mas a gente tem uma geração extremamente adoecida, né, por não conhecer, por não ler, por não conhecer aquelas histórias. Gente, quantos sertões, né, e aí quantas ideias você já teve lendo livros, Ah, né, abrindo antigos, 1000 janelas abrindo para tudo. gente, olha, eu me imaginava em tantos lugares, lendo livros, né. E aí um dia desse eu estava brincando com a minha Maria, eu falei assim: "Eu vi um negócio aqui na internet amor, como é que a pessoa leu que tinha que rir, né, que deu um sorriso com a boca franzida". E aí eu falei assim: "Como que ri com a boca franzida?". Eu estou me lembrando aqui das histórias que a gente lia, que falava coisas no livro e a gente ficava imaginando, gente, aqui nossa, livros do Paulo Coelho, né, na época da rebeldia, que você lia aquele monte de livro de Paulo Uhum. Coelho. Gente, que delícia, você viajava, mas nossos meninos não têm isso mais, infelizmente. Mas temos muitos professores que têm motivado isso, né, na minha escola mesmo, à tarde eu trabalho olha só que diferença. À tarde eu trabalho com Fundamental 2, de manhã eu trabalho com educação infantil. É uma E aí eu diferença. tenho essas, Ela se né. transforma, É, Sim, a sim, ela cabeça se sim. dá um transforma. Não, porque é lá um eu tenho que ter turnaround. cuidado para não tratar muito eles com muito cuidado, porque lá são, assim, despachados, né, e aí eu também tenho que ser despachada. Uhum. E aí tem professores lá que motivam sim a leitura, né, isso é Jean, Parabéns, extremamente parabéns. importante. Jean, Não, muito obrigada, Jean. é que Foi tá muito muito bom, bom você ter parabéns. vindo, Jean. Não, desculpa aí, mas eu tinha que fazer essa pergunta. Eu ouvi no ar essa opinião, né, da Ione, Estão e eu lendo acho que a pouco. gente é um grande desafio para que a nova geração continue a leitura, Olha né. só, eu quero agradecer muito a presença de vocês 2. Jean, você quer falar alguma coisa para Não, 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 terminar? Quer obrigado. encerrar? Não, eu mandar um abraço para todo mundo, parabenizar aqueles professores que insistem com a leitura. Pois é, Parabenizar e eu mesmo. queria também te Importantíssimo. parabenizar, Ione, que você Obrigada. desenvolve um trabalho tão bonito Oh, meu na sala Deus. de aula, sabe? Fora dela, com o coletivo Flores de Dendê, Sim, nós temos escrever. outro coletivo que eu queria falar um pouquinho dele, Hum, que é o coletivo, Diversidade Literária, que nós estaremos com ele no sábado, né, vai ser depois, mas sábado nós estaremos com o sarau.
né? E é Que já alusivo, que aconteceu, já né? aconteceu, alusivo ao dia 25 de julho, Que é o Dia né? Nacional, E Internacional isso, que é da o Dia Mulher Internacional da Negra, Mulher Latino-Americana e Caribenha. Isso, E também é o dia de Teresa de Benguela. Teresa de Nós fizemos um Benguela. podcast aqui semana passada sobre isso, semana Ah, retrasada. sim. Nós tivemos 2 professoras aqui do Uhum. SINDIUPES que trabalham essa questão, né, Da do mulher, combate ao racismo e racismo. das relações étnico-raciais. E aí Importantíssimo. elas falaram tudo sobre isso. A gente fez um Uhum. podcast bem Ai, que legal, falando da bacana. violência, da Isso. ancestralidade Aham. e dos espaços de trabalho especificamente para a mulher negra. A gente fez Isso. um programa Aham. mais específico sobre Isso. isso. Nós começamos um coletivo de escritores em Vila Velha e, e juntou gente de tudo quanto é lugar, né? E nós temos mais de 200 escritores nesse coletivo Diversidade Literária. Olha, que legal. Né? E nós vamos fazer os encontros, e acontecem encontros, né, durante o ano, e podcast também, e mesa redonda, para a gente discutir temas voltados também para todas essas questões. Pois é, o nosso programa vai ao ar, mas o Júlio das Pretas já acabou. É, Mas ele foi um mês muito importante, porque importantíssimo. tratou de todos esses assuntos. Eu li na programação do Júlio das Pretas que tinha 900 eventos no Brasil inteiro. Caramba, Juntando o Júlio muito. 900, entre roda de conversa, Aham. entre podcast, entre lives, entre tudo. Inclusive, eu falei, pô, temos que inserir o podcast do SINDIUPES também no Júlio das Pretas, que já é um evento que Já é está um evento. acontecendo, né? Marcão. Sim, Pois é, importantíssimo. pois é. Né? Mas é isso, olha Importantíssimo. só, nosso tempo. É porque é o seguinte, a gente faz um podcast entre 30 e 40 minutos. Quando a gente fica muito Ah, sim. longo, a gente sabe que as pessoas têm dificuldade Sim, sim. De acompanhar. Então a gente. Ione, eu vou te chamar de novo aqui. Quando você tiver um novo livro, você volta para contar a Em história pra breve nós gente, tá bom? teremos novas histórias Pois aí. é. Então, é só E quero chama a agradecer. Bibi também. Ah, sim, olha, muito Quer obrigada por ter conhecer? trazido a Bibi, tá? Sim, E a traga os outros Vitória. personagens da outra vez, tá bom? Vou trazer sim, vou trazer toda a turma. Beleza. Muito obrigada por você, muito obrigada, Jean, por ter me ajudado aqui a fazer esse podcast. Você é muito querido, Disponha, tá disponha. bom? Olha só, você que nos assistiu, compartilha, vai lá, comenta, mostra para o seu colega da escola que existe um podcast chamado Diálogos da Educação, um podcast do SINDIUPES, que está aqui toda quarta-feira às 19 horas. A gente também está no YouTube e no Spotify. Então, você pode ir no carro, você pode ouvir Na corrida na praia. Você pode ouvir a Ione no carro, né? Ouvir o Jean também no carro. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo episódio.